Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com o Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, nós estaremos explorando gráficos no Seaborn. Essa exploração vai ser em princípio superficial. Vou apenas fazer esse vídeo aqui, depois vou pular para o estudo de um exemplo mais particular com vários gráficos nele. Mas é importante você observar aqui a variedade de gráficos que você tem no Seaborn. Então é algo assim bem amplo, para as mais diversas aplicações. Aqui eu tenho, entre os exemplos de gráficos, são vários deles, eu vou fazer uma postura assim, mais de mostrar, alguns apenas, aí fica o convite, igual eu fiz na parte dos datasets, no vídeo anterior, eu mostrei apenas alguns datasets, mas aí você pode ir vendo cada tipo de gráfico, tá certo? Nesse caso aqui, eles não estão compilados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compilar logo todos de vez, aí a gente vai abrindo e olhando alguns deles. São muitos, também não vou conseguir olhar todos, certo? Para compilar todos os gráficos de vez, vai demorar um pouquinho, aí a gente vai apenas dando uma conversada aqui, tá certo? Enquanto isso. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho opa, aqui não, aqui é outra seção. Então, eu tenho esses aqui, ó. ANS Combat Quartet. Esse ANS Combat, a gente viu que foi um dataset. A gente não chegou a abri-lo, mas ele está descrito aqui. Então é importante você ter lido os datasets antes. Tá aqui, ó. Peraí. Pronto. Então, o dataset ANSComb é um conjunto de dados frequentemente usado como exemplo para ilustrar a importância da visualização de dados e como diferentes conjuntos de dados podem ter estatísticas descritivas semelhantes, mesmo que sejam visualmente distintos. Aí aqui tem uma certa explicação, tá certo, disso. Tem aqui a visualização pandas dele, isso aí a gente não chegou a ver no vídeo passado, mas estou mostrando aqui, porque o gráfico lá tem a ver, tá certo, primeiro. Aqui eu tenho uma visualização conjunta de todos os dados. Posso separar uma visualização que a gente vai ver lá embaixo, de 4 gráficos, um para cada dado, tá certo? Aqui no data frame nós temos diversas categorias, ó, categoria 1, 2, 3 e 4. E é importante você olhar o dataset aqui, olhar lá embaixo também, por quê? Porque você vai associar o dataset, o tipo de informação, ao tipo de gráfico. E aí, quando você tiver numa situação prática sua, utilizando, analisando algum dado, você fala, pô, eu acho que parece muito com esse ANSComb, a forma como eu analisei, ó, tem categorias lá e tal. Então, aí você volta aqui e dá uma olhada, certo? É uma informação muito extensa, então não vou puxar muito, certo? Aqui não vou ser muito específico como fui no Matplotlib, até porque os gráficos são mais especializados. Alguns vão ser mais simples, como esse aqui, pode dividir vários gráficos, como se fosse um gráfico de dispersão, uma retinha de ajuste, vamos pensar assim, são mais simples, mas tem outros mais complicados. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver os dados que estavam agrupados, todos eles no mesmo plano, lá no primeiro gráfico, agora eles estão separados em 4 gráficos diferentes. Então, esse aqui eu vejo uma certa tendência linear, mas é uma grande dispersão. Esse aqui não tem uma tendência linear. Esse aqui tem uma tendência parecida com linear. O que deu um desajuste nele foi esse outlier aqui, esse cara meio fora da curva, puxou a reta um pouco para cima. Você pode tirar ele para fazer o estudo. Pode considerar que ele é um valor atípico, que não se comporta como a maior parte da distribuição. Aqui, por exemplo, você vê os dados aglomerados muito perto desse valor e já um outro dado mais separado. Então você começa a ter uma visualização interessante e com poucas linhas de código. Certo? Basicamente aqui eu chamei o dataset, e a configuração desse gráfico está essa aqui. Pode parecer um pouco, mas você vai mudando algumas configurações, pode perguntar para o GPT também. Na própria página da Seaborn fala um pouquinho sobre esses tipos de gráficos, você pode dar uma olhada lá. Certo? Esse aqui foi o que? O ANS Combat Quartet. Aí você pode, sei lá, traduzir essas coisas aqui. O ANSComb eu não sei se vai ter tradução, certo? Mas os outros você faz a tradução. Por exemplo, Scatplot com múltiplas semânticas, ó. Vamos aqui, ó. Gráfico de dispersão com semântica múltipla. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o dataset Diamonds, não falei deles, mas exibi lá a listinha com ele, Então, aqui, por exemplo, eu estava falando da claridade do diamante, tem vários tipos de claridade e também o depth, que acho que é a profundidade. Aqui o preço e o quilate. Então, assim, é um gráfico que ele raciona muitas variáveis. Tá certo? Então, assim, é bastante diamante mesmo que tem lá no dataset, viu? Assim, bastante dados sobre diamantes. Tem séries temporais, com medidas de erro para as bandas, Então tá aqui.
Então, nesse caso, ele pegou esse dataset aqui. Então, vá lá, dê uma lidazinha, tem ele lá, certo? FMRI, vamos lá, só dar uma olhada. Então, é importante você ter dado uma lida no dataset, né? Eu apenas recomendei a leitura, tá? Onde é FMRI? Tá aqui, ó. Pronto, certo? Conjunto de dados FMRI contém informações sobre ressonância magnética funcional FMRI. Pronto. Né? Então, você vem aqui, antes de ver os gráficos, é bom você ver do que se trata, não é? Então, aí tem informações, aí é bom um técnico de radiologia para te explicar isso. Eu não sou a melhor pessoa. Como eu falei, né, eu não quis muito falar dos datasets exatamente porque tem muitas informações específicas ali. Algumas vão ser úteis para um cara de matemática, como eu, outros vão ser úteis para o cara de biologia, como o dados íris, né, que é de plantas, né, outros vão ser úteis para o cara lá, vai ser útil, né, para o cara de medicina, né, para o médico, né, tem lá conexões cerebrais, né, então assim, são vários, né. E aí tem diversos gráficos, gente. Eu não vou nem abrir, e são bem bonitos, tá certo? Olha só, esse aqui ele faz um gráfico de relação de várias variáveis, né? Variável tamanho da sépula com o tamanho da pétala, né? Deixa eu ver. Eu acho que nesse caso aqui é o da Twix, né? Ah, não, pinguins, desculpa, confundi com o das plantas, né? Tem também as cores, essas cores aqui. Então aqui são dados de pinguins, né? Sobre concentração, tamanho, né? Dos pinguins, né? Aí tem vários, né? Leia lá que você vai ver. Né? Olha, análise de pequenas séries temporais, né? Então mostrando a variação, né, de alguma, né, de passageiros em companhias aéreas, se eu não me engano era isso aqui, esse aqui. Então em 1949, então vai tendo aqui, sei lá, ao longo dos meses do ano, né? E aqui os meses que tem mais procura por passagens aéreas, 1949, 1950, 51 e tal. Então isso tudo está lá no dataset. Então você usa esse comandozinho aqui e aí você tem um gráfico como esse. E o legal é que se você tiver dados organizados como esse aqui estão, ó, a gente pode exibir, né, esse dataset. Eu posso até ir na própria pasta, né, que é o flights, né, voos, eu acho, né? Então, flights. Então, o legal é, você olha aqui como é que eles estão exibidos, ó, tem o ano, o mês e a quantidade de passageiros. Aí, ó. Então, se você tiver algo nesse sentido, você já pode usar essas análises de pequenas séries temporais, certo? Então, você tem um código aí para isso. Por isso que é importante fazer uma leitura, né? O material foi feito nesse sentido, não é um material que eu penso passar por ele todo, embora eu fiz isso durante o curso todo, mas a ideia aqui é que você consiga sozinho, não precisa ver vídeo para isso, tá certo? E aí, no próximo vídeo, a gente vai pegar um único exemplo e vamos fazer vários gráficos para esse único exemplo. Talvez eu não passe por todos eles, né? Vai ser o TIPS, né? Que é o das gorjetas pagas, né? Esse aqui é um que é bem simples de entender, então ele a gente vai fazer uma exploração assim, bem completa, né? Por múltiplas visualizações. Diferente um pouco aqui dos anteriores, que eu botei para cada um, eu botei um gráfico diferente, então foi um gráfico para cada tipo, né? Mas e se eu analisar uma mesma situação com vários gráficos? Talvez tenha um que seja melhor do que o outro para verificar, né, uma relação entre duas variáveis, né? Aí, sei lá, tem uma terceira variável lá, quero, né, fazer um gráfico mais encorpado, posso fazer também. Então, é isso que a gente vai ver, tá vendo nos próximos vídeos, beleza? Até a próxima.